Oi pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Vibrando Alto. Para você que é novo, seja muito bem-vindo, aquele abraço apertado. Para você que também já é velho de casa, um abraço apertado também. Um beijo super forte no coração de todo mundo. Bem, o vídeo de hoje é um vídeo que as pessoas já nos perguntaram, já pediram para a gente falar um pouco sobre isso e a gente sentiu a necessidade de trazer esse assunto para o canal neste momento, porque de fato a gente sente que vai ajudar muita gente ao longo da caminhada, tá? E o assunto de hoje é sobre iluminação. A gente tem visto muitas pessoas conversando sobre isso, colocando seus pontos de vista lá no grupo, né? E no geral também, todo mundo que fala sobre espiritualidade gosta de falar sobre iluminação. E hoje a gente vai trazer aqui a nossa visão sobre a iluminação, que pode ser diferente daquela que você tem, mas também não tem problema, a gente sempre complementa nossas visões, né? E essa é baseada nas informações que a gente recebeu, naquilo que a gente desenvolve interiormente e tudo mais, né? Então, não levem assim ao pé da letra, se isso não ressoa com você, não tem problema nenhum. E aí, para começar a falar sobre isso, sobre a iluminação, a gente já vai começar dizendo que para nós não existe um tipo de iluminação, né? Existem vários tipos de iluminação. Não só é importante comentar que, de modo geral, quando se fala sobre iluminação espiritual, as pessoas tendem a pensar ou achar que iluminação é um ponto de chegada, né? É um objetivo final. Eu vou então viver a minha vida, fazer as coisas que tenho que fazer, enfim, para eu alcançar a iluminação, desculpa, gente. Iluminação, afinal, de uma caminhada, uma jornada, enfim. Na nossa perspectiva, isso é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a iluminação, pra gente, tá no dia a dia, né? Não é algo que você trabalha para buscar para um dia ser iluminado ou ter iluminação, mas sim nas pequenas coisas do dia a dia, porque o despertar, né, e nunca acaba, né? Cada dia você aprende uma coisa nova e a iluminação, na nossa perspectiva, está totalmente ligada com o despertar em si, porque você aprende uma coisa um dia, ressoa com o seu coração, outro dia você aprende uma outra coisa, não ressoa tanto, e você vai ouvindo a sua voz interior, vai ouvindo as suas intuições, o seu coração, e você então vai encontrando o caminho do coração, você vai encontrando um caminho interior que precisa ser trilhado, né? A gente sempre acha que o ponto final da iluminação, né, que seria o autoconhecimento no geral, ter contato direto e 100% das vezes, do dia inteiro, da semana e tudo mais, estar com a consciência desenvolvida completamente, ou estar com a consciência crística que todo mundo fala, né, que é ter aquela consciência que Buda, Jesus e daí por diante tiveram. Só que a questão eles vieram com determinada configuração para aquela vida, assim como todos nós viemos e escolhemos essa configuração para trilhar a nossa jornada aqui na Terra. Só que a gente não para entender, para prestar atenção, que o mais importante dessa experiência humana que a gente tem é a nossa própria consciência, e são as coisas que a gente tem que lidar no dia a dia, e são as coisas que a gente expande, que a gente muda a percepção no dia a dia, na nossa jornada. Então, a iluminação não é um pedestal que você sobe, por exemplo, em determinada época da sua vida, que você sabe de tudo, já aprendeu tudo, já vivenciou tudo. Porque esse todo completo, ele não existe dessa maneira que a gente imagina, tá? É algo muito mais complexo do que isso. Então, o que é o mais importante é o meio do caminho, é como você trilha esse caminho de expansão da consciência. São as suas crenças que você vai eliminando aos poucos, aquilo que você é apegado na matéria que você vai eliminando aos poucos, o seu pensamento, né, o nosso padrão mental que a gente tem. Então são pequenas coisas que a gente vai se trabalhando internamente, vai se melhorando cada dia que passa, para a gente ser a melhor versão de nós mesmos nesta vida.
Então, para nós, existe vários tipos de iluminação, dependendo do objetivo de cada um aqui. Como a gente já comentou em outros vídeos, principalmente sobre o bem e o mal, reencarnação e karma, e a essência de todos nós, nesses vídeos a gente fala sobre o quão importante é cada experiência e o quão importante somos todos nós, para o todo, tá? Para a expansão da consciência do todo no geral. Então, se eu escolhi trilhar um caminho de dificuldades, um caminho onde a consciência ela é um pouco mais limitada aqui, aquilo, dependendo, de acordo com o que eu vou, desenrolando a minha vida aqui material, aquilo vai me trazer determinada expansão de consciência, mesmo que eu tenha uma consciência limitada. Por quê? Porque é um caminho mais duro, mais complicado. Aos olhos humanos, mas aos olhos do todo, aos olhos da sua consciência suprema, quando você está desencarnado e você olha para aquela experiência que você teve, você consegue entender que aquilo foi muito importante para a sua caminhada. É aquilo que a gente sempre fala. Existem pessoas que vêm aqui experienciar coisas que não experienciam nas suas dimensões. Nós não somos todos espíritos humanos. Muitos vêm para cá de outros planetas, de outras dimensões, experienciar. Por exemplo, como seria viver numa Terra de terceira dimensão, passando por todas as dificuldades que as pessoas passam lá? Como seria o meu desenrolar da consciência? Será que eu alcançaria, será que eu alcançaria esse despertar novamente, estando num mundo de terceira dimensão? Como seria esse meu processo? Eu iria aprender muito com isso. Então tem muitos seres que vêm pra cá e experienciam coisas aos olhos humanos terríveis, né? Como a morte de um filho, a morte de um pai, o assassinato, o roubo, ou fome, ou guerra. Por quê? Mesmo escolhendo ter uma consciência um pouco mais limitada, de alguma forma aquela consciência, aquela experiência, né, em si está trazendo a consciência que aquele ser precisa naquela vida para, como é que posso dizer, complementar uma experiência que ele ainda não teve como um todo, né? É algo um pouco complexo de se entender, mas por isso que a gente diz que a iluminação, cada um tem um tipo de iluminação diferente que veio buscar na vida aqui, encarnado, ou a vida em outro lugar. Então a gente não pode dizer que a iluminação é só o estado de, vamos dizer, o estado de expansão de consciência, o estado de completa expansão de consciência, harmonia, equilíbrio, zen. Muitas pessoas falam assim, dessa maneira, né? Então por quê? Porque esse não é o objetivo de todos nós. Justamente. Alguns têm esse objetivo, mas outros não têm esse objetivo. E vamos só lembrar uma coisinha aqui, né? Que a Aline comentou no começo. Jesus, Buda e outras figuras, né? De outras religiões, enfim, vieram até... encarnaram entre os humanos, enfim, tal, com uma programação um pouco diferente, de fato, para trazer uma outra mensagem, para trazer a mensagem do amor, né? E aí, baseado na perspectiva dos olhos humanos, a gente os enxerga como iluminados, né? Na nossa perspectiva, todos esses avatares que vieram, eles são os nossos irmãos mais velhos, na verdade, né? Não são, seres superiores, mestres ascensos, não. Eles são nossos irmãos mais velhos. Eles têm um pouco mais de conhecimento que a gente. E eles escolheram vir aqui sem os véus para poder nos ajudar. Justamente, nessa caminhada como coletividade da raça humana, da terceira dimensão na planeta Terra, né? Então o que acontece? E mesmo assim, esses seres, né? Esses avatares, eles vieram sem os véus, mas tem os filtros dele como indivíduo na coletividade, né? Então, mesmo eles sendo quem foram e as mensagens e ensinamentos que trouxeram, eles também não tinham, vamos dizer assim, o conhecimento total de tudo. Porque, na verdade, não existe um ser no universo que saiba de tudo. Essa é a grande verdade. Porque tudo está em constante transformação no agora. Justamente. Então, tudo e todos estão em constante experiências, vivenciando experiências para o seu aprendizado e expansão da consciência do coração da coletividade, né? Do todo, do Criador universal. Né? E do momento, porque naquele momento, por exemplo,
o que Jesus fazia era considerado um milagre. Só que na consciência de hoje, da maioria das pessoas que estão envolvidas na espiritualidade, sabem que aquilo é manipulação de energia, que é pura quântica. Então não é um milagre. Justamente, são habilidades extrafísicas que nós, seres humanos, temos, né? Que aos poucos estamos retomando. Justamente, né? Então, que com o passar do tempo, na nossa expansão de consciência, enfim, tal, são habilidades extrafísicas que é natural ao ser humano que a gente está retomando esse, vamos dizer, poder, vai. A gente está reencontrando esse pilar interno de luz e amor, que isso aumenta nossa vibração, isso nos dá acesso a outras coisas do nosso próprio cérebro, DNA, que a gente não tinha acesso há um tempo atrás. Então, lembre-se, né? É um constante movimento, é uma constante expansão, é um constante aprendizado. É por isso que a gente nunca deve levar ao pé da letra, por exemplo, previsões que foram feitas, né? Por quê? Porque as linhas de tempo podem mudar a qualquer momento. Então, por exemplo, a gente tem o Chico Xavier, que muita gente vem perguntar pra gente: o que vocês acham? Será que é 2019 mesmo que vai acontecer a transição planetária? E a gente diz para as pessoas: olha, a transição planetária, ela depende da vibração das pessoas e da Terra. Então, quando isso estiver bem equipado, bem equilibrado, quando isso chegar no nível, vamos dizer assim, um limite não, é um limiar, né? Uma potência suficiente, vamos dizer assim, para que a transição comece a se materializar de uma forma mais forte aqui, né? Tipo, no físico mesmo. Só vai acontecer isso quando a Terra estiver vibrando nessa frequência, e a gente já pode aí perceber que desde 2012 essa frequência começou a estar mais presente aqui, né? Muitas coisas começaram a mudar aqui, e as pessoas também estão despertando, porque a Terra está ajudando, o Sol está ajudando, enviando também essa energia através dos raios solares, informações. O universo inteiro, na verdade. Todo mundo está aqui enviando essa energia pra gente ter essa transformação. Só que quem são as pessoas-chave disso? Somos nós. Somos nós que ancoramos essa energia para que tudo aconteça. Então depende de nós. Quanto mais despertos estiverem ancorando a luz no planeta, mais rápido a transição se dá. Então a gente não pode dizer que vai ser 2019, porque pode ser ano que vem, pode ser amanhã, pode ser daqui 5, 6, 7, 10 anos. Depende de quem? Da nossa vibração, do nosso trabalho interno. Não adianta a gente despertar e ficar esperando a transição planetária e não trabalhar com as nossas sombras, não trabalhar com a nossa potência interior, não nos desenvolvermos, não entrarmos em contato completo com a natureza e com o nosso eu interior. Então faz muito, é muito mais nosso papel do que deles, vamos dizer assim. Entender de fato que tanto você quanto o próximo, quanto o animal, pedra, enfim, tudo é energia, né? E tudo está ligado ao todo e vice-versa. Então, quando a gente transcende, né, essa dualidade que a gente vive hoje em dia, entende que tudo é uma experiência, que tudo serve para a expansão da consciência e do coração, a gente começa então a vibrar cada vez mais de forma mais elevada, e a gente de fato começa a ancorar mais luz e trazer, né, essa energia mais para a Terra, ancorar cada vez mais. Agora, um ponto importante é o seguinte: a gente já comentou isso diversas vezes aqui no canal. O que acontece, né? Tudo acontece ao mesmo tempo no universo, né? Não é uma forma linear como a gente aqui, ser humano, da terceira dimensão, a gente encara as coisas, né? Então, o que acontece? Numa experiência de ayahuasca que eu tive, na verdade duas, né? Eu cheguei a ver, sim, a Terra, né? Que a gente mora, vive hoje, enfim, tal. Já na próxima dimensão, né? Tive a feliz oportunidade de enxergar isso. E aí o que acontece? Então essa Terra de quinta dimensão já existe. O que a gente está fazendo no momento, a gente está ancorando cada vez mais luz para que a gente possa, de fato, como a Aline falou, materializar essa realidade, a gente fazer essa mescla, né? E trazer a realidade de quinta dimensão para o nosso dia a dia, e trazer essa realidade de quinta dimensão parte de dentro, parte do coração, porque a transformação é de dentro para fora. E por isso que é importante a gente entender a verdadeira iluminação, porque
quando a gente não entende o que é aquilo que eu vim buscar aqui nessa encarnação, a gente fica confuso, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe para que lado andar, né? Então, às vezes, a gente busca aí vários tipos de curso, mas que parece que nunca responde nada, nunca vai ao encontro daquilo que você precisa, porque você está buscando fora. E você não tem que buscar fora, você tem que buscar dentro, gente. Lembrando, o nosso DNA, a maior parte do DNA lixo que os cientistas falam, é onde está toda essa informação do nosso campo akáshico, das nossas vidas passadas, futuras, presentes, paralelas e tudo mais. Então, quanto mais a gente silenciar e escutar internamente, acessar esse portal interno através do nosso DNA, mais informações a gente recebe, mais clara vai ficando a nossa missão aqui. Né? Nosso propósito real de vida, né? E o propósito é descobrir o propósito. Porque assim você pode conseguir a sua iluminação. Justamente. Porque a sua iluminação pode ser diferente da do Fernando, que pode ser diferente da minha, que pode ser diferente de qualquer outra pessoa. Então busque isso internamente, saiba que você é um ser único, você tem uma história única de desenvolvimento da consciência, que não começou aqui nessa vida, com certeza, mesmo que a sua vida aqui seja a primeira terrena, a primeira em terceira dimensão, a sua vida já começou há muito tempo em outros orbes, em outros planetas, em outras dimensões. Então você tem que sair um pouquinho dessa coisa, o que será que eu fui na vida passada? Mas tenta entender que isso tá tudo dentro de você e que você pode acessar isso a qualquer momento. Durante a projeção astral, durante sonhos, que às vezes a gente entra nesses portais. E já acontece, esse mês está acontecendo bastante comigo, de eu adentrar uns mundos paralelos, assim, bem diferentes da minha personalidade e histórias e tudo mais, que está sendo muito interessante para mim. Mas você tem que estar aberto para fazer isso, você tem que estar aberto para buscar internamente. Se você achar que só o curso vai resolver, que só indo para fora, né, fazendo, como é que se fala, fazendo encontros para poder, enfim, projetar de forma consciente, em grupo, em coletividade e tudo mais, e você não estiver fazendo, né, sozinho, internamente, na sua casa, buscando você entender você mesmo, se conectar com aquilo que está dentro de você e passar por esse portal para pegar essas informações, você vai ficar meio perdido, porque quando você está em grupo, a energia ali, o trabalho é um. Quando você faz sozinho, na sua casa, você mergulha dentro de você, é outro tipo de trabalho. E você vai alcançar outro tipo de salto, entendeu? Então, por isso que a gente sempre está incentivando as pessoas a olharem para dentro, mergulhem internamente, né? Vá para dentro de você e busque o que você veio fazer aqui, qual é o tipo de trabalho que você veio fazer, o que você veio desenvolver. Só assim você vai conseguir entender o que você está buscando. Que não é porque a iluminação do outro alcançar determinada coisa que a sua também vai ser, porque somos seres únicos, individuais, diferentes. A jornada é individual. Então, pessoal, não tem muito o que fazer, né? Só um último toque que a gente sempre dá também é lógico que é importante você estudar ou ouvir outras coisas fora, enfim, tá? Mas beba de todas as fontes, pegue somente aquilo que ressoe com o seu coração de verdade e faça o trabalho interno no seu coração. Busque dentro de você tudo o que você precisa. Busque a sua iluminação, não a do outro. A sua verdade também. Tá bom? Isso aí. Então era isso que a gente queria passar pra vocês hoje, pessoal. A gente tá programando outro hangout pra semana que vem, então fiquem ligados. Provavelmente vai ser na quarta-feira, às 8 da noite novamente. E nos vemos em breve. Um beijo, um bom final de semana. Namastê.